Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria podermos estar novamente no seu televisor. Hoje é um dia especial, por vários motivos. Primeiro, porque este programa foi gravado em Copacabana, junto com os irmãos da Maranata de Copacabana, a Rua Francisco Sá, 88, em Copacabana. Pastor Davi Martins foi o que dirigiu este programa. A segunda notícia boa é que hoje nós estamos inaugurando a nossa igreja Maranata em Nova Iguaçu. Se você mora aí pela Redondeza, esteja conosco às 18 horas, Avenida José Mariano dos Passos, no bairro da Prata, em Nova Iguaçu. Nós vamos ter a festa de inauguração da nossa igreja e eu espero que você possa estar conosco lá hoje à noite. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Certamente este programa vai abençoar a sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo o pastor Denis Dercilo de Almeida. Ele é pastor aqui na Maranata e ele tem um ministério fantástico. Ele é um evangelista e desses evangelistas de rua, de praça. Uma coisa que muitas pessoas no Brasil pensam que até aquele cidadão que está falando ali na praça ou pregando o evangelho deve ser louco, mas não. Ele é um comerciante, tem o seu próprio negócio, uma família linda e abençoada, mas o seu coração apaixonado por Jesus leva ele a falar de Jesus em qualquer ocasião. E nós vamos compartilhar, então, essa experiência dele com vocês. Tudo bem, pastor? Muito bom dia. É com muita alegria que eu recebo esse convite da Maranata de poder compartilhar dessa experiência que eu carrego desde que me converti, desde os 18 anos. A nossa igreja lá em Caxias, ela começou através do evangelismo de rua, na época do pastor Eugênio, e nós aprendemos com ele e carregamos isso na vida toda. A minha vida toda foi fazendo evangelismo, gastei toda a minha mocidade. Gastou não, investiu. Investi a minha mocidade pregando evangelho em tudo quanto é buraco que você possa imaginar. Eu já fui preguei, já fui para o exterior 2 vezes por causa de evangelismo, já fui para o Nordeste 20 vezes, já percorri bastantes estados do Brasil pregando evangelho. Que bom. Para mim é uma honra de poder ter esse chamado de Deus, essa convicção que brotou no meu coração desde a minha conversão. Que bom. E nesse ponto, o brasileiro fala muito mal do Brasil, né? Mas nós temos uma liberdade nesse sentido de poder pregar o evangelho em qualquer lugar, não é? O gostoso da nossa pátria é isso. E a gente sempre ora na praça nesse sentido. Um governo antes, a gente batalhamos várias vezes em praça pública pedindo a Deus essa permanência de poder ter essa liberdade de pregar o evangelho na praça. E em todos os estados que eu já fui, foram vários, tive experiência do cuidado de Deus, Deus aprovando, Deus revelando o cuidado dele nos mínimos detalhes. Através até do respeito que vocês recebem das autoridades, ao ver que a mensagem é a mensagem do evangelho, né? Deus é bom. E você vê a abrangência de tudo isso, do alcance, a gente só vai ter no céu. É verdade. Dos frutos, né? Há um versículo em Provérbios que diz que o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eu me espelho sempre nesse versículo de produzir para o reino, não produzir para uma denominação, mas produzir para o reino de Deus. Pastor Denis, como é que você teve teu encontro com Jesus? Conta essa experiência, porque é importante saber como é que você ficou assim tão apaixonado pelo evangelismo. Eu conheci Jesus através da Maranata. Né? Eu vim de um lugar onde fui criado na Penha, em que várias crianças cresciam junto numa praça gigante, e a nossa igreja que eu comecei a caminhar em Caxias. Então foi onde eu conheci o evangelho através da inauguração do templo na igreja em Caxias. Me convidaram para ir numa reunião. Você tinha que idade? Eu tinha 17 para 18 anos, era jovenzinho. Denis, me diz uma coisa, você me contou
que logo no início do seu encontro com Jesus, você fez uma oração. E a gente vê que essa oração foi respondida, está sendo respondida. Eu estava trancado dentro da igreja, né? A gente fazia sempre isso, ficava em jejum. Eu estava sozinho na igreja e eu fiz uma oração de adolescente. Eu pedi a Deus que eu queria fazer diferença na minha geração. Eu queria fazer a diferença. E eu nunca fui rico. Eu tenho um ministério evangelístico, tenho uma forma de poder evangelizar. Tudo foi dado por Deus. Eu vi Deus nos mínimos detalhes de tudo isso que aconteceu através daquela oração que eu fiz de adolescente. Que você pediu que Deus te desse um ministério. Eu sentei num órgão, a igreja naquela época tinha feito uma vaquinha, comprado um órgão, e a ordem do pastor Cassiano era que ninguém podia tocar naquele órgão, só a maestria da igreja. Eu tirei o plástico que estava trancado dentro da igreja, não tinha ninguém, só o Espírito Santo estava me vendo. Eu tirei o plástico, sentei diante das teclas, nunca tinha entrado numa escola e fiz a seguinte oração: Jesus, me ensina a tocar esse instrumento para te louvar na praça. E naquela noite eu comecei a descobrir as teclas, fui descobrindo, fui apertando as teclas e naquela noite eu pedi a oportunidade do pastor Cassiano, ele ficou até abismado de me ver tocando um hino num órgão, porque a gente tocava o acorde e segurava no pé, a nota sustentava. E eu cantei ao Nosso Deus pela primeira vez. E depois as coisas foram começando a acontecer, foram acontecendo, as notas vieram, as notas maiores, menores. Você estava sendo treinado para ser o pregador de praça que você é hoje. Eu aprendi com o Senhor. Hoje eu toco, tem mais de 20 anos, tem 30 anos que eu toco na praça. Teve uma época na minha vida que eu pregava todo dia. Eu aprendi com o Senhor. Ele me ensinou. Eu tocar hoje esse instrumento, que é o teclado, é um milagre. E eu acho também uma bênção que Deus te deu um comércio, você e tua esposa tocam esse comércio, muito bom, por sinal, que isso te dá uma disponibilidade, não é? Se naturalmente você fosse uma pessoa que tivesse num emprego aí de bater ponto, você não teria essa oportunidade. Né? Deus me deu essa oportunidade de cumprir, porque eu era autônomo, né, comerciante, tinha o meu próprio negócio. Alguém tocava com a esposa lá os negócios e eu saía para evangelizar. Eu não conto isso, às vezes, na praça, não conto isso para jogar confete na cabeça, mas eu fui privilegiado de ter essa oportunidade. É verdade. Nesses anos todos de pregar o evangelho e essa dimensão de vidas que foram alcançadas, só a eternidade que vai revelar. Mas você deve ter algum testemunho especial, algum testemunho de pessoas que se encontraram com Jesus. Nós vimos no programa anterior, da semana passada, o Marinho, que testemunho lindo desse rapaz alcançado. Mas você deve ter algum outro testemunho impactante. Tenho muitos testemunhos. Porque eu fico perguntando, quem é que para na praça para escutar uma mensagem? Quando essa mensagem é passada de uma forma inteligente, né, de uma linguagem popular que a pessoa, com uma criança de 12 anos, possa entender. Sem aquela entonação do pregador, do apocalipse. Você tem que falar a linguagem do povão e uma criança de 12 anos tem que entender essa mensagem. Quando ela é passada de uma forma inteligente e objetiva, eu prezo sempre da objetividade da mensagem e criar aquele gostinho da pessoa querer um pouquinho mais. Então, testemunhos assim, eu já tive vários, de pessoas que pararam para ouvir, alguém que estava para se matar na Cinelândia, no Odeon. Uma vez eu estava tocando em cima de um trio elétrico na Cinelândia, o cara me chamou, eu falei, desce aí que eu quero te dar um abraço, um beijo. Eu falei, 2 homens se beijando aqui na Cinelândia não presta, né? Porque a Cinelândia tinha uma fama. E ele me contou que ele ia se jogar debaixo do ônibus, lá na ponta onde tinha o Odeon, e ele ouviu meu testemunho, depois ouviu o testemunho da minha irmã, ele falou, você tem uma irmã Mônica, ela deu esse testemunho. Eu falei, justamente, fomos nós mesmos. E aquela vontade de tirar a minha vida saiu do meu coração, eu entendi a mensagem de longe, eu fui para casa, refleti, hoje eu sou diácono da Igreja Batista, lá em Niterói. Que bom. Então, testemunhos desses são milhares. Pessoas que você... Eu tenho um blog que eu criei para contar as experiências. Como é que você entra nesse blog? É só... Caiu no Google, botou Perturbador da Cidade. Gostei do nome. Você pergunta, perturbador, por que do perturbador? É porque eu fui chamado de perturbador da cidade por uma certa direção, né, que coordenava
o centro da cidade e me chamaram de perturbador porque eu estava todo dia num canto, a guarda municipal me caçava num lado, eu ia para outro, e eu vivia fugindo das praças, na Cinelândia, Largo da Carioca, Praça São José, onde você imaginar, Praça Mauá, Praça Tiradentes, eu fiz o evangelismo no centro da cidade. Aí quando me capturaram um dia, me levaram para a delegacia, porque achavam que eu estava roubando energia e a conta era paga na Light, e viram que o trabalho ali era um trabalho sério. Correto. E me chamaram de perturbador da cidade. E por isso que eu coloquei o nome do blog, o Perturbador da Cidade. E você já encontrou pessoas, assim, de repente, que chegavam, Pastor Denis, eu aceitei a Jesus naquela pregação, na praça pública. Uma vez eu estava num lugar muito longe. Aí me veio na mente a ideia, se eu pecasse aqui nesse lugar, acho que não ia me reconhecer. Quando esse pensamento veio na minha mente, que pensamento alguém honesto. Bateu no meu ombro e falou assim, eu te conheço da Cinelândia, não é você que toca o teclado lá na Cinelândia? Ali foi uma lição que Deus me deu, que não existe espaço limitado para o poder de Deus. Deus conhece a nossa vida em todos os âmbitos. E várias pessoas já me procuraram para contar, para relatar das conversões. Quando a gente estava desanimado de ir, o Espírito Santo levava sempre alguém na praça para impulsionar, para que a gente não desistisse da obra que Ele nos chamou. E agora, se alguém quiser te encontrar, por exemplo, essa semana que vai entrar aí, você... Eu estou toda quinta-feira na Praça do Pacificador, na Praça do Relógio, chamado... A partir Caxias, das 18 horas. Praça do do Relógio, Praça do Relógio. Nós temos uma tenda, quando chove, a gente monta uma tenda de circo. Que horas? Fazemos às 18 horas. Joia. A gente está lá. E eu vou começar, nossa igreja vai inaugurar lá em Nova Iguaçu, eu estou pretendendo às terças-feiras fazer lá em Nova Iguaçu também. Que bom. Levar a equipe para lá e a gente injetar o evangelho em Nova Iguaçu. Que bom. Muito obrigado, Pastor Denis. Que Deus continue te dando saúde, unção, alegria para falar desse maravilhoso evangelho. Amém. Obrigado pela oportunidade de poder expor o meu ministério, né, que é um ministério evangelístico. Deus te abençoe. Amém. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone, continuem ligados, o programa não terminou, ligue para nós, um grupo aqui que vai atender você com muito carinho, muita gentileza, inclusive orar por você, se você solicitar. E se você quiser ver esse programa outras vezes, e até mesmo testemunhos antigos do nosso programa, testemunhos lindos, acesse o YouTube no programa Louvor e Mensagem. Fique ligado e seja ainda mais abençoado nesse programa. Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui no bairro de Copacabana. O nosso programa hoje está um pouco diferente. Você está vendo esse cenário muito bonito. Ele tem um objetivo. Já já nós vamos trazer uma reflexão bíblica, mas eu estou aqui também para fazer um convite muito, mas muito especial para você. Como você sabe, nós estamos nos cartões postais mais conhecidos desse Brasil. E um dos motivos de ser conhecido é por causa da queima de fogos, esse grande evento que acontece todo dia 31 de dezembro, todo final do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. E o convite passa por aí. A nossa igreja fica na rua Francisco Sá, número 88, no Teatro da Praia, aqui em Copacabana. Desse local aqui, no Posto 6, até a nossa igreja, você vai demorar aí uns 5, 6, 7 minutos, 350, 400 metros. E nós teremos um culto muito abençoado nesse dia, 31 de dezembro, que começa às 21 e vai até às 23 horas. Você vai ter uma enorme bênção se você for lá conosco. Você vai louvar a Deus, você vai ter comunhão conosco, comunhão com a Igreja de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo seu 2019. E você vai aproveitar, colocar os teus projetos, os teus sonhos de 2020 na presença de Deus. Daqui a pouco, aí nós vamos nesse dia pregar a palavra, ministrar uma palavra. Depois da palavra, 23 horas, você vai estar liberado. Eu também vou vir com alguns irmãos da nossa igreja, aqui para Posto 6, na praia de Copacabana, e nós vamos ver a queima de fogos, se você quiser. Aí você tem o metrô, a estação do metrô fica pertinho da nossa igreja, na rua Francisco Sá 88, a estação do metrô, a mais próxima é a Estação General de Osório, saída D.
Então, eu espero você nesse dia, você vai ser muito abençoado. E eu quero fazer uma reflexão bíblica no Salmo de número 107, do verso 23 ao verso 30. Tem tudo a ver com esse cenário. Eu gosto de dar um nome, eu que dou esse nome, a essa porção desse texto, do versículo 23 ao versículo 30, eu falo o seguinte, é o Salmo do Marinheiro, porque tem tudo a ver com esse cenário ao fundo aqui, desse mar muito bonito de Copacabana. O Salmo diz assim, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim, os que descem ao mar em navios, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, Deus manda, se levanta o vento tempestuoso e eleva todas as suas ondas. Os marinheiros sobem aos céus, descem aos abismos, isso é o balanço do mar, sobe aos céus, desce aos abismos. A sua alma se derrete de angústia e vai-se-lhes toda a sua sabedoria. Andam e cambaleiam como ébrios, porém, clamam ao Senhor na sua tribulação. Deus os livra da sua angústia, faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas e Ele os leva ao porto desejado. E eles se alegram com a sua bonança. Fez bonança e Deus leva esses homens ao porto desejado. Eu quero fazer algumas reflexões em cima desse texto. A primeira é muito interessante. Um Deus de maravilhas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Olha o que o texto diz. Os que descem ao mar em navios, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Eu olho para esse texto, eu lembro da minha vida. Eu tive um grande privilégio, dado por Deus, de conhecer muitos litorais, eu fui em todas as ilhas oceânicas do nosso Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, os dois em Pernambuco. Tive o privilégio de conhecer a Ilha da Trindade, a ilha de origem vulcânica de Trindade, o Atol das Rocas. Eu tive o privilégio de conhecer esses locais a trabalho. E quando eu fui nesses locais, eu fui criado no Evangelho. Quando eu fui nesses lugares, se eu não fosse um cristão, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque eu vi as maravilhas de Deus. E é o que a Bíblia fala, no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento, tudo isso aqui que nós estamos vendo, anuncia a obra de suas mãos. Quando eu vejo o mar da Zona Sul, o mar de Copacabana, aqui no fundo, o Pão de Açúcar, eu estou lembrando que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento está anunciando as obras de sua mão. Oh, aleluia! O Salmo 33, ele diz que ele criou tudo com a força da sua palavra e com o sopro da sua boca. Mandou e tudo se fez, ordenou e tudo se criou. Esse é o Deus que criou os céus e o mar. Esse é o Deus de Gênesis que disse, haja luz e houve luz. Esse é o Criador do universo. Coisa interessante é se você der uma passadinha, leia depois o livro de Jó. Lá a partir do capítulo 38 do livro de Jó, Deus ele faz 70 perguntas para Jó. 70 perguntas, e todas as perguntas retóricas. Perguntas que não tem como se responder. E uma delas tem a ver aqui com a praia, tem a ver com o mar. Ele disse para Jó no verso 11, Jó, aonde estava você, Jó, quando o mar saiu da madre? Quando eu criei o mar, aonde estava você quando eu criei tudo isso? E eu disse para o mar, aqui estão os seus limites, as suas ondas empoladas aqui vão se quebrar. Esse mar que você está vendo está no limite do Deus maravilhoso, do Deus das maravilhas, que criou tudo. Mas Deus só não fica aí. Ele só não é um Deus maravilhoso porque criou a natureza. Ele também é um Deus maravilhoso porque criou e a mim e você. Criou a mim e você. Você já parou para pensar na complexidade do ser humano, como você é, a sua respiração, o seu tato, o seu olfato, o seu paladar,
tudo que existe em você foi Deus que criou. Olha o que Deus fez. Você tem como explicar esse mistério? Eclesiastes 11:5. Como que se faz os ossos no ventre da grávida? Isso é um mistério, só Deus pode fazer isso. Ele disse para Jeremias, no capítulo de número 1, ele disse assim: eu te criei, eu te formei antes que você existisse no ventre da sua mãe. Eu te vi lá, Jeremias, e as nações, Jeremias, eu te conheci tanto que as nações eu te dei para o profeta. O Salmo 139 fala assim: de um modo terrível e maravilhoso eu fui criado. Ó Deus, tu me teceste, no ventre da minha mãe o Senhor me criou, e todos os meus dias estão escritos no teu livro. Olha só que coisa interessante, esse dia de hoje, na minha vida e na sua vida, estão escritos no livro de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Mas o texto também fala de um Deus poderoso. Além de ser maravilhoso, ele é poderoso. O texto continua: pois ele manda, Deus manda. Quem manda? Deus manda. Se levanta o vento tempestuoso e eleva as suas ondas. Esse Deus, ele é poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele está no controle da natureza. Foi ele que mandou, e o vento, a tempestade, o mar se levantaram. Esse Deus é poderoso. Assim como ele tem poder para estar no controle da natureza, ele tem poder para curar essa enfermidade, para abrir essa porta, para tirar essa angústia do seu coração. Olha o que diz os discípulos: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse Deus é poderoso. Mateus capítulo 18 diz, Jesus dizendo: todo poder, não é algum poder, não é pouco poder, todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Oh, queridos, nós temos tanto texto na Bíblia que mostra o poder da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Uma certa feita, um centurião, ele foi pedir para Jesus que o seu servo fosse curado, e Jesus ia na casa dele. Sabe o que ele disse? Ele confiou no poder de Deus, ele confiou no poder de Jesus. Não precisa o senhor ir, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nem em Israel eu vi tamanha fé, e aquele homem foi curado. O nosso Deus é maravilhoso e o nosso Deus é poderoso. Aí o texto me dá um grande aprendizado. Além de dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, ele fala uma coisa interessante, tem a ver comigo e com você. Ele fala da fragilidade humana. O texto diz assim: sobem aos céus, descem aos abismos, o balanço do mar na navegação, e os marinheiros ficaram perturbados. Olha que fragilidade humana. Os marinheiros, por causa de um balançar de navio, algumas coisas aconteceram com eles. Eles ficaram com angústia, atacou a alma deles, e eles ficaram com grande angústia. Eles cambalearam como ébrios, como bêbados. Alterou o físico deles, o corpo deles. E outra coisa aconteceu: foi-se toda a sabedoria, toda a sabedoria. Eles estavam vendo as maravilhas de Deus. Não é assim a nossa vida? De uma hora para outra, foi-se tudo. Isso se chama fragilidade humana. Me perdoe, você tem muito dinheiro na sua conta, você é muito frágil. Nós somos frágeis. Você tem poder, você tem autoridade na sociedade. Perdoe, você é muito frágil. A tua saúde é de ferro, você é frágil demais. A nossa força é como uma corrente que tem elos muito fortes, elos de chumbo, de ferro, mas a nossa força é do tamanho do nosso elo mais fraco. Uma corrente muito forte, ela pode se arrebentar se apenas um elo for de isopor. Assim é a nossa força. E a Bíblia fala da nossa fragilidade humana. A Bíblia fala lá em Jeremias 18, vocês são como vaso, a minha casa de Israel, como vaso de barro, na mão de um olheiro. Nós nos quebramos, nós somos pó.
A Bíblia diz que nós somos pó, não adianta, nós somos frágeis demais. Um cisco no olho, uma dor de barriga, um pouco de mal-estar podem nos tirar de um concurso que estudamos há muito tempo. Sabe por quê? Por causa da fragilidade humana. Nós somos pó. O Senhor disse no Salmo 103, aí me alegra por causa da minha fragilidade. Ele diz, o homem é pó, eu conheço a sua estrutura, assim como o Pai conhece o seu Filho, nosso Deus, conhece a nossa estrutura e sabe, Ele tem ciência que nós somos pó. De uma hora para outra, nós nos abalamos, mas o Deus da Bíblia, o nosso Jesus, conhece a nossa estrutura, porque a nossa fragilidade, se nós olharmos para esse Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós somos ao mesmo tempo que somos frágeis, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o texto termina de uma maneira muito grande. Há um abismo entre a minha fragilidade e as maravilhas e o poder de Deus. Então o que eu faço? O próprio Salmo explica. Eles clamam ao Senhor na sua tribulação. Leia o Salmo 107. Por 4 vezes aparece esse verso, repetidas vezes, 4 vezes. Porém, eles clamam ao Senhor na sua tribulação. Eles clamam. Sabe, o nosso clamor precisa ter o que Timóteo fala. Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. Se você clamar a sua fragilidade, mesmo você sendo pó, o Deus da Bíblia, o Deus que criou tudo isso, pode nos atender. Eles clamam ao Senhor na sua tribulação. Deus faz algumas coisas nesse texto muito, muito maravilhosas, porque Ele é o Deus maravilhoso e o Deus poderoso. Ele os livra. 5 coisas Deus faz. Que coisa linda. Ele livra da sua angústia. Ele faz cessar a tormenta. Ele acalma as ondas. Olha, Ele trabalha por dentro, livra da angústia. Ele livra por fora, faz cessar a tormenta, acalma as ondas. Ele leva ao porto desejado e eles se alegram com a bonança. Traz alegria e leva ao porto desejado. Que bênção, que bênção. A minha fragilidade pode ser vencida na cruz, quando eu clamo a Jesus, a esse Deus maravilhoso. Eu quero orar por você, no que esse texto me indica a orar. Eu vou orar pelo seu porto desejado. Eu quero dar 2 dicas nessa oração. A oração tem poder. Você tem um porto desejado, a sua cura, a sua bênção, essa porta, a sua família. Você tem esse porto desejado. Mas eu quero também orar pelo porto dos portos, o nosso porto desejado, o porto desejado de Deus, que é o céu. Se você entregar a sua vida a Jesus, Deus tem preparado um porto desejado para mim e para você. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra nesse dia tão abençoado. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu creio num Deus maravilhoso. Esse querido, essa querida que está me ouvindo, me vendo, crê também no Deus poderoso. E nós sabemos que nós somos frágeis, mas eu cumpro o que a Tua palavra diz. Eu clamo pelo nome de Jesus. Eu recebo Jesus como meu Salvador. E Deus vai colocar o seu Espírito no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, do bairro de Copacabana, Rua Francisco Sá, número 88. Eu espero você no dia 31 de dezembro, no horário de 21 horas. Se você quiser saber mais detalhes, vai no nosso canal do YouTube, que está passando aqui abaixo, e você vai ver algumas informações no final desse vídeo. Tá passando o telefone aqui, está na nossa tela também. Ora, pode ligar, alguém vai orar por você e vai atender você. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com o nosso querido pastor Paulo César Brito. Deus abençoe.